Alô, alô, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. O meu nome é Sara Safrata e hoje vamos falar sobre hidratos. Então, como comer hidratos sem engordar, como comer hidratos sem medo. Tá na hora de parar de olhar para o hidrato como um vilão, de demonizar, dessas crenças de eu tenho que cortar os hidratos para emagrecer, dessa fobia que gera também um apego, não é? Ou eu como todos os hidratos deste mundo e do outro ou não como nada. Eu amo hidrato, mas eu corto tudo e depois vou lá e como muito. E depois, esse vai e volta. Não, vamos quebrar isso. O hidrato, ele não é um vilão. Anota aí. Tá, aí a gente já vai falar alguns tipos de hidrato, mas hidrato é o quê? Arroz, batata, massa, as frutas que vocês deixam de comer. Então, não são um problema. Não atrapalham nem a nossa saúde, nem o nosso emagrecimento. Quando sabemos comer hidrato do jeito certo. Quando sabemos também escolher um bom hidrato. E é sobre isso que vamos falar hoje. A falta de hidrato, ela pode até atrapalhar o teu resultado, o teu emagrecimento, tanto quanto aquele excesso ou a escolha de maus hidratos. Então o caminho não é o corte radical, até porque nós mulheres, nós precisamos de um consumo bom de hidratos, de ter bons hidratos em algumas fases do mês. Isso pode fazer toda a diferença no controle e diminuição do nosso stress, ansiedade, equilíbrio da compulsão também, equilíbrio da nossa progesterona, ali uma hormona fundamental para o equilíbrio da mulher, melhorar o nosso sono, também ali um bom hidrato pode corrigir, equilibrar aí um problema de sono. Vai permitir ao corpo, quando feito do jeito certo, quando comemos hidratos bons do jeito certo, nós podemos permitir ao corpo sair desse modo stress, porque eu estou ali numa dieta restrita, o corpo está em modo stress e não consegue queimar gordura, então ele vai sair desse modo stress para queimar gordura. Então, sim, meu amor. Para eliminar aquela gordurinha chata, teimosa, que não vai embora, não precisas de cortar hidrato. Isso muitas vezes pode estar a atrapalhar, tá? Então, vamos aprender a comer hidrato. Combinado? Depois deste vídeo não vais ter mais esse medo, essa fobia, essa culpa depois de comer um arroz, uma batata, uma fruta, ok? Então, em primeiro lugar, vamos escolher o hidrato certo. Tá bom? Porque sim, comer tostinhas embaladas, pão embalado, açúcar, alimentos processados, isso não é um bom hidrato. Então, esses podemos deixar de lado mesmo. Então, vamos escolher ali, se vamos escolher uma massa sem glúten, um pão sem glúten, um pão de fermentação natural, arroz, batata, então é comida, alimento, as frutas, então todos os tipos de fruta, mesmo as frutas mais doces, sim. Então, vamos escolher hidratos bons, hidratos integrais. Então, se eu puder variar ali o meu arroz branco pelo meu arroz integral, um arroz vermelho, um arroz negro, também vai ser interessante. Então, trazer bons hidratos para a minha alimentação. Mas o mais importante aqui, o segundo passo. Então, vamos escolher hidratos bons e depois precisamos de combinar estes hidratos do jeito certo. O que é que isso quer dizer, Sara? Então, chega de comer só hidrato, ou hidrato com hidrato. Por exemplo, vou comer só fruta, vou comer só um pãozinho, ali só um pãozinho com café, ou uma papinha de aveia com banana, só hidrato com hidrato, ou uma tostinha com uma fruta. Mesmo que às vezes escolha um bom hidrato, como a fruta, ou até ali um bom pão, uma boa tostinha, ou tem ali até... O arroz, geralmente a gente não come arroz com arroz, ok? Parar de comer só hidrato com hidrato, e às vezes vocês fazem isso justamente no início do dia, ali no pequeno almoço. E só hidrato, ou um hidrato, lá uma banana, é só um batido de fruta, só umas papas de aveia com uma banana, isso vai gerar ali um pico de açúcar no sangue, mais açúcar no sangue, mais insulina, mais picos de fome ao longo do dia, vontade de comer doce no fim do dia e a gente vai para os maus hidratos, aqueles chocolates, milka, bolos, bolachinhas, então aquela ansiedade às vezes que vem e compulsão no fim do dia, excessos à noite, porque durante o dia muitas das minhas refeições foram só hidrato ou hidrato com hidrato, foram pobrezinhas, comi pouco, mas comi só o hidrato, ali a dieta restrita, ou eu corto os hidratos todos ou como lá só meia fatia de pão ou uma tostinha. O impacto metabólico, ele muda completamente quando nós combinamos esse hidrato do jeito certo.
Então, eu vou comer mais. Em vez de comer só o hidrato com hidrato, eu vou trazer um hidrato com proteína, com uma gordura boa, com uma fibra. Então, o impacto metabólico ele é completamente diferente. O que é que isso quer dizer? A informação que aquele alimento, aquela refeição leva para o meu metabolismo, como o meu metabolismo reage. E é o meu metabolismo que vai determinar se vamos ou não queimar gordura, né, meninas? Se vamos ou não ter energia, como é que vai ser até o nosso próprio humor ao longo do dia, não é? Porque o nosso metabolismo é organizado ali pelas nossas hormonas, são hormonas da saciedade, como é que está o nosso humor também, a nossa energia. Então a forma, aquilo que eu vou, a minha refeição, como eu monto a refeição, vai enviar uma informação boa ou não para o meu corpo. Então é completamente diferente eu comer ali só um arroz e uma salada antes desse arroz, uma boa salada, depois ali um bom prato de arroz e claro, eu vou colocar a proteína, até os legumes, um fio de azeite, uma gordura boa. O impacto vai ser completamente diferente, né? Tanto em saciedade como em metabolismo. Então, ou por exemplo, comer só uma banana e comer ali uma banana como fonte de proteína. Muda tudo. E a gente está a comer mais. Então, não é só a questão da caloria. Quando a gente fica por esse conhecimento raso de cortar os hidratos, vocês já tentaram isso tantas vezes, né? Cortar só os hidratos, contar só a caloria, não é por aí. Nós, mulheres, precisamos de hidrato bom. Então, não comeces por cortar hidrato. Vamos começar por escolher o hidrato certo e combiná-lo do jeito certo, ok? Então, como eu disse, em vez de comer só ali, vou comer ali só uma massa com molho de tomate, vou fazer primeiro uma salada, depois vou ter uma boa massa ali, mas vou colocar uma carne, né? Então uma massa bolonhesa. Em vez de comer só a fruta, vou trazer ali uma proteína, uma gordura boa, até ali à tarde uma gordura boa, pode ser um chocolate, rico em cacau, né? Vai equilibrar a minha ansiedade ali, vai me dar energia, gordura boa, né? Também temos as amêndoas, os frutos secos. Então, não comer só hidrato, vou combiná-lo do jeito certo. E terceiro ponto que faz toda a diferença para que possamos sim comer hidrato sem engordar, sem medo e de forma inteligente, é variar os estímulos. Então, como eu disse, há fases do mês que a gente precisa de hidrato bom e de até ter mais hidrato. Uma mulher que menstrua, né, que tem um ciclo ali regular, no fim da segunda metade do nosso ciclo ali. Então, antes de menstruar, porque nós queremos produzir mais progesterona. Então, precisamos de ter ali, e é bom ter, e vai ser bom para o nosso metabolismo, até para o nosso emagrecimento, porque vai trazer equilíbrio hormonal, uma fruta doce, um arroz, uma batata. As batatas são maravilhosas para a nossa saúde hormonal. Então, eu posso ter até mais hidratos e talvez noutra fase do mês, no início do meu ciclo, fazer uma alimentação mais low carb. Então não é zero carbo, mas posso ter ali um almoço em que eu capricho mais nos legumes e hoje até não tenho batata, eu fazer ali uns estímulos, né? Já tive a fruta de manhã, então não é zero carbo, mas posso ter uma alimentação mais low carb. Então muitas de vocês podem ser fãs da low carb, da cetogénica, de comer menos hidratos, mas não vamos viver sempre assim. Talvez já tenham passado por uma compulsão, eu como todo hidrato e se o meu emagrecimento depende de eu não comer hidrato, isso é um mau sinal, é um mau caminho, porque o dia em que eu voltar a comer arroz, batata e massa eu vou engordar, não é a solução. Mas trazer essa variação de estímulos é maravilhoso para trazermos uma flexibilidade metabólica. Então, em vez de pensar em cortar hidratos, vou ficar 3 meses sem comer hidratos, eu vou pensar em variar os estímulos para dar ali um choque, sim, no meu metabolismo e uma flexibilidade. Então, tem fases com mais hidratos, fases com menos hidratos. Isso sim, vai ser muito interessante. É para nós mulheres, não é? Quando é interessante termos hidrato, vamos ter o hidrato, depois vamos dar ali uma estratégia diferente. Então, pensar em variação de estímulos, em variação de estratégia, é muito interessante quando pensamos no emagrecimento saudável, que vai ativar o nosso metabolismo, e num emagrecimento duradouro, para não voltar a engordar, para continuar a emagrecer sem efeito yo-yo, por exemplo, sem o efeito platô. Isso acontece muitas vezes quando a gente tenta num corte radical, o nosso metabolismo começa a gastar menos e agora parou, que eu estava a comer cada vez menos para continuar a emagrecer, mas agora não tem como eu comer cada vez menos. Então esse não é o caminho inteligente, eu diminuir ou tornar o meu metabolismo lento, eu preciso de o ativar. Então, se ele tem essa flexibilidade metabólica, então às vezes mais hidratos, às vezes menos hidratos, isso muda tudo, meninas. E até traz algo que a gente consegue manter, não é? Porque se eu penso na minha eu vou aguentar 3 meses sem hidrato, mas agora eu ter fase em que eu tenho mais hidrato, menos hidrato, eu consigo manter a minha vida assim, porque é algo que eu consigo manter, né? Que é possível. Não é um corte radical, não é uma restrição, é uma variação. Então fica até muito mais leve, não temos aquele peso de dieta. Então vocês podem organizar assim, no início do mês, ali do ciclo, eu posso mesmo, estou na menopausa, não menstruo. Podemos ligar a alguns sintomas, que nos mostram que temos que nutrir mais a nossa progesterona, como noites mal dormidas, acordei ansiosa, Sara, estou com fome, não é dia de cortar hidratos. Ou vocês estabelecem ali 30 dias e no início eu tenho menos hidrato, faço ali mais low carb,
tenho alguns hidratos bons ali, mas um pouquinho menos. E na segunda metade do meu ciclo, eu trago ali uma fruta mais doce, já vou colocar um arroz, uma batata e eu vou fazer essa variação. Vai ser maravilhoso. Então aqui o caminho para comermos hidratos sem medo, tá? Para não termos que pesar comida, contar calorias e ganhar essa inteligência alimentar. Porque o que acontece hoje é que as mulheres já não sabem comer. Eu tenho medo de comer uma fruta, um arroz, uma batata, um arroz com feijão, de comer hidrato, mas eu não tenho medo de comer lá umas tostas embaladas cheias de açúcar, ou um pão integral mas super embalado, ou umas bolachinhas digestivas. O processado eu não tenho medo de comer, que está lá do santo, muitas vezes escondido, que está lá açúcar naquele pão embalado. Então traz hidrato bom, não corta o hidrato, mas primeiro vamos escolher hidratos de qualidade, combiná-los do jeito certo e ter uma variação de estímulos, ok? Então, às vezes mais hidrato, outras vezes mais hidrato. Isso vai ativar e trazer uma flexibilidade metabólica, que é isso que eu quero para o meu metabolismo, para ele parar de ser um metabolismo lento e ser um metabolismo que queima gordura, que está ativo, que tem energia também durante o dia, não é? Um metabolismo que está ativo, que sabe digerir esse hidrato, que usa a boa energia do hidrato, não é? Se eu começo a ter um metabolismo que tem menos gordura, eu preservo ali a minha massa muscular, o músculo, meninas, ele puxa mais hidrato. A maior fonte de energia dos nossos músculos é o hidrato. Então, se eu também torno o meu metabolismo mais ativo, se eu construo mais massa muscular, eu tenho um corpo mais inteligente que usa esse hidrato, que usa essa energia, em vez de acumular. Então, esse é o caminho. Quando a gente faz uma dieta restrita, de corte de hidratos, de viver ali em algo muito restrito e um metabolismo que está mais lento, e uma mulher que está com menos saúde, desequilíbrios hormonais, porque a nossa progesterona, coitadinha, está ali a sofrer, porque a gente está bem estressada com esse corte de hidratos, o cortisol está lá alto, a progesterona vai embora. E a gente tem um fim do ciclo, uma TPM muito forte, os sintomas ali pesados também na menopausa. Tá bom? Então, ó, temos inteligência alimentar que vai trazer também um equilíbrio completo para o nosso corpo, tá? A partir de agora, sem medo dos hidratos, tá? Vamos só comer, né? E aprender a comer hidratos com a inteligência do jeito certo e vai dar certo. Então, são bons, não cortes os hidratos desse lado, tá bom? Se gostas de hidratos, comenta aqui quais são os teus hidratos preferidos e que vais trazer mais para a tua alimentação, porque estavas a deixar de lado, porque, Sara, eu achei que eu tinha que cortar as frutas, né? Eu gosto, e as frutas doces, né? Eu achei que tinha que cortar esses hidratos, mas eu vou trazê-los para a minha alimentação, porque agora eu vou seguir estes 3 passos. Então, beijinho, like no vídeo, segue o meu canal e eu vejo-te no próximo vídeo.